Olha, o castelo de cartas do Trump e do imperialismo americano finalmente começou a ruir. E não sou eu quem está dizendo, são os fatos. Enquanto a elite de Washington gasta bilhões em mísseis para atacar o Irã, o povo americano está pagando pato com comida e gasolina nas alturas. O professor Castro Rocha deu a letra. Os Estados Unidos se meteram numa guerra que não podem pagar e, pior, que não conseguem vencer. Quer entender como a inteligência do Davi iraniano está dobrando o Golias americano? Vem comigo que a gente vai desmascarar essa farsa agora. Há três fenômenos que estão se conjugando de maneira muito inédita nos Estados Unidos agora. É uma tempestade perfeita contra o Trump. Em primeiro lugar, na campanha, o Trump prometeu, da maneira mais cristalina possível, que ele não faria guerras. Um eixo da campanha do Trump foi dizer que os democratas, além de não cuidarem dos norte-americanos, gastavam o dinheiro que poderia ser utilizado com os norte-americanos em guerras infrutíferas. A guerra do Irã é considerado por pessoas importantíssimas que apoiaram Donald Trump como uma traição. Vou dar um único exemplo. Um jornalista, ex-âncora da Fox News, uma das vozes mais importantes do reacionarismo neoconservador norte-americano, Tucker Carlson, deu uma entrevista há 48 horas, Gabi, publicamente pedindo desculpas por ter apoiado Donald Trump, dizendo: I am sorry, eu peço desculpa a todas as pessoas que, sem saber, eu conduzi equivocadamente a votar no Trump. Isso é o Tucker Carlson. Eu não saberia comparar com uma figura similar no Brasil, mas seria algo como, vocês falaram de Alan dos Santos e Paulo Figueiredo Filho, é como se ambos dissessem: peço desculpas por apoiar Bolsonaro. Dois, a guerra tem um efeito muito concreto no dia a dia norte-americano. Os ovos estão mais caros, a carne está mais cara, a gasolina está mais cara, toda a economia norte-americana que gira em torno do petróleo e seus derivados, para transporte, para locomoção, para tudo, toda a economia norte-americana começa agora a sentir os efeitos da guerra, que já passa de um mês. Como a guerra se prolonga, aí eu venho ao terceiro ponto, como a guerra se prolonga, o efeito no bolso do cidadão americano começa agora, e promete ser um efeito desastroso, Gabi. Terceiro ponto, e eu passo para vocês. O terceiro ponto é que os Estados Unidos passam hoje por uma humilhação que não tem paralelo na história contemporânea americana, Gabi. Veja, no Vietnã, ainda hoje, há os chamados falcões, os linha dura do republicanismo norte-americano, que ainda hoje afirmam, acredite, Rodrigo, eles dizem: nós não perdemos militarmente a guerra do Vietnã. Nós perdemos a guerra do Vietnã quando a imprensa começou a cobrir e caixões de jovens americanos começaram a inundar as páginas dos jornais. Então eles têm essa fantasia de que militarmente eles venceram, eles perderam politicamente no Vietnã. Gabi, hoje essa matéria é muito importante no estado de São Paulo, porque o que o Irã está fazendo é uma novidade absoluta. A nova guerra do século XXI está sendo inaugurada diante dos nossos olhos. Como é que ela funciona, Gabi? É assim: os Estados Unidos têm uma superioridade militar avassaladora, mas se ele não vencer a guerra em idealmente, no máximo 2 semanas, não tem como continuar o esforço de guerra. Por exemplo, o Irã tem drones de 20 a 50 mil dólares. Para alvejar e para interceptar um desses drones, você precisa de um míssil chamado Patriot. Gabi, olha que loucura. O míssil se chama Patriota. Pode custar 4 milhões de dólares. Para ter certeza que um drone é abatido pelo míssil, tem que lançar de 3 a 4 mísseis. Então, para abater um drone de 50 mil dólares, você pode ter que gastar 16 milhões de dólares. A conta não fecha. Essa conta só fecha se você destrói o inimigo em 1 semana e se depois você faz o que os Estados Unidos estão fazendo com a Venezuela: roubar o petróleo. Como o Irã demonstrou uma resistência impressionante e o que o Irã fez, isso que vai ser a nova guerra do século XXI, Gabi, é que a força bruta será deslocada pela inteligência. Literalmente. O Irã, ironicamente, é o Davi e os Estados Unidos é Golias. Como assim? O Irã começou a guerra lançando centenas, milhares de drones de 20 a 50 mil dólares. Ao que parece, o Irã tem um estoque. Não se sabe ao certo, mas é entre 80 a 100 mil drones. Então, nas primeiras semanas de guerra, o Irã utilizou drones e mísseis antigos. Depois que as defesas aéreas de Israel e dos Estados Unidos começaram a ser exauridas, o Irã continuou enviando drones. Há 24 horas atrás, o Irã mandou uma nuvem de drones para abater navios norte-americanos, e o Irã começou a usar mísseis balísticos muito mais sofisticados, que tornam quase impossível a interceptação, porque são mísseis que não caminham numa única direção. São mísseis que, literalmente, para homenagear o futebol brasileiro, Chico,
São mísseis que aprenderam a driblar o interceptador. O míssil vai de um lado para o outro e quando ele explode, ele não explode num único local. Ele explode e lança vários pequenos mísseis que estão no seu interior. Os Estados Unidos não têm condição de enfrentar essa circunstância, porque se a guerra durar mais um mês, o mercado norte-americano vai começar a sentir as perdas. Então, em que medida o Irã está inovando? Assim, o Irã está propondo a seguinte equação. Olha que coisa interessante, Rodrigo. Olha a estratégia. Equação do Irã. Nós não temos condições de derrotar militarmente os Estados Unidos. Esse é o pressuposto. Então não tentarei fazê-lo. Mas eu posso tornar a guerra tão custosa que não vale a pena, não apenas não vale a pena, não será possível pagar o preço da vitória. É o dilema que os Estados Unidos enfrentam agora. É uma humilhação muito maior do que do Vietnã, porque existe um fenômeno hoje entre a juventude norte-americana. O fenômeno é que aqueles vídeos de Lego feitos pelo governo do Irã se tornaram coqueluche na mídia norte-americana. Todos querem assistir os vídeos satíricos do Irã. E o Irã faz algo muito importante, Gabi, tanto do ponto de vista oficial quanto do ponto de vista de uma batalha cultural. É que o Irã jamais deixa de dizer que esta guerra só tem uma finalidade: proteger a máfia do Epstein. E isso é importante, porque eu termino agora, desculpa, Gabi, falei muito, vou terminar. Isso é importante porque agora vem o último movimento e a tempestade perfeita se anuncia. Está acontecendo hoje nos Estados Unidos algo, o Chico mencionou a entrevista do Tucker Carlson, que é muito impressionante. É o seguinte: hoje nos Estados Unidos, candidatos, seja democratas, seja republicanos, que se publicamente não disserem o meu mandato é America First, não Israel em primeiro lugar, mas a América em primeiro lugar, eles estão sendo vaiados pelos seus constituintes, estão sendo vaiados pelos eleitores. Pela primeira vez, a extrema-direita norte-americana ameaça romper com o Estado de Israel. É uma tempestade perfeita, o que para nós, Gabi, é ótimo. Quanto mais enfraquecido estiver o Trump, menos interferência nós teremos nas eleições. Gente, a situação é a seguinte. O Trump se elegeu com aquele papo de America First, prometendo que não ia meter os Estados Unidos em guerras infinitas. Pois bem, a máscara caiu. Ele traiu a própria base. Até figuras da extrema-direita, como Tucker Carlson, estão vindo a público pedir desculpas por terem apoiado esse projeto. É o equivalente aos nossos bolsonaristas raiz abandonarem o barco porque perceberam que foram enganados. E por que isso dói? Porque a guerra não é só lá no Oriente Médio, ela está na mesa do trabalhador. O quilo da carne, o ovo, o galão da gasolina, tudo subiu. Enquanto o governo queima dinheiro em pólvora, o cidadão comum não consegue encher o tanque. É o velho script da direita: o lucro para os fabricantes de armas e a conta para o povo. Agora, o que o professor Castro Rocha traz de mais fascinante e que a grande mídia esconde é a humilhação militar que os Estados Unidos estão passando. É maior que o Vietnã. Sabe por quê? Porque a conta não fecha. Os Estados Unidos usam um míssil chamado Patriot, olha o nome cafona, que custa 4 milhões de dólares para tentar abater um drone iraniano de 20 mil. O Irã está sendo o Davi dessa história. Eles têm milhares de drones baratos. Para cada drone, os Estados Unidos precisam lançar 4 mísseis de milhões. É matematicamente impossível vencer uma guerra assim a longo prazo. É a inteligência e a estratégia superando a força bruta imperialista. O Irã aprendeu a fazer mísseis que driblam a defesa aérea, tipo o futebol brasileiro, e os Estados Unidos estão perdidinhos em campo. E tem mais, a juventude americana não quer mais saber de ser bucha de canhão para proteger máfias internacionais ou interesses de Israel. O sentimento América em primeiro lugar está rachando a direita americana. Eles estão vaiando políticos que priorizam a guerra em vez do próprio país. E por que isso é bom para nós, aqui no Brasil? É simples. Quanto mais o Trump e essa extrema-direita americana se enfraquecem nessas guerras estúpidas e custosas, menos força eles têm para interferir na nossa soberania e nas nossas eleições. A tempestade perfeita deles é a nossa bonança. É o fim da arrogância de quem achava que podia mandar no mundo gastando o dinheiro que falta na saúde e na educação. O império está sangrando pelo bolso e a inteligência do século XXI está dando uma aula de como resistir à opressão.